Motivada pela ampla repercussão dos recentes incidentes em áreas de exploração de petróleo em alto mar, esta comissão convida-me a falar sobre o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, que está sendo elaborado pelo governo. Embora não tenha relação direta com esses incidentes, como ficará demonstrado ao longo desta audiência, é importante que todos saibam o empenho do governo em dispor de um plano dessa envergadura, tendo em vista o desafio de explorar as riquezas recentemente descobertas em águas marítimas ou águas profundas. O Brasil prepara-se para ser, muito em breve, um grande produtor e exportador de petróleo, na forma de produtos acabados. Na condição de grande produtor mundial de petróleo, o país necessita efetivamente de um plano nacional de contingência, como o que já está em elaboração há pelo menos 2 anos. Inicialmente, convém esclarecer que no Brasil estão previstos 3 tipos de planos de combate à poluição por lançamento de óleo em águas brasileiras, os quais são acionados de forma complementar, a depender da relevância do vazamento ocorrido. O primeiro, os planos em emergência individuais, que atendem a pequenos incidentes, proporcionam respostas à grande maioria dos acidentes ocorridos em nossas águas. Esses planos são obrigatórios e integram o processo de licenciamento ambiental de cada uma das instalações, tais como plataformas, sondas de perfuração, refinarias, terminais, etc. A resposta a esses acidentes é feita com equipamentos e embarcações que obrigatoriamente estão disponíveis nas proximidades das instalações que operam com petróleo. O segundo tipo de plano previsto em nossa legislação é o plano de área, que tem por objetivo atender a incidentes de porte um pouco maior e que, por tal razão, não conseguem ser controlados apenas com o plano de emergência individual. Os planos de área se constituem na consolidação dos planos de emergência individual de todas as empresas que atuam em determinada área geográfica. Essa consolidação é efetuada pelas empresas e aprovada pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental da atividade. A regulamentação dos planos de área está contida no Decreto 4.871 de 2003. 3. Naqueles acidentes de maiores proporções, onde a ação exclusiva das empresas se mostra insuficiente para seu controle, ou em situações em que o vazamento possa atingir áreas sensíveis, corpos d'água ou outros recursos naturais importantes, país vizinho, deverá ser acionado o Plano Nacional de Contingência, e somente nestas circunstâncias. Esses 3 tipos de planos para a mitigação dos impactos de acidente têm suporte na Lei 9.966 de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo em águas sob jurisdição nacional. O Plano Nacional de Contingência, que está sendo proposto, por sua vez, está assim estruturado. 1. Uma autoridade nacional, que é exercida pelo Ministério do Meio Ambiente e coordena todas as atividades do plano. 2. Um comitê executivo, composto pelo Ministério de Minas e Energia, pela Agência Nacional do Petróleo, pela Marinha do Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo Ministério de Integração Nacional e pelo Ministério dos Transportes, com a finalidade de propor as diretrizes para a implementação do plano, assim como os procedimentos operacionais necessários. 3. Um grupo de acompanhamento e avaliação, composto pela Marinha do Brasil, pela Agência Nacional do Petróleo e pelo IBAMA, que efetuará
o acompanhamento de todos os acidentes ocorridos, independente de seu porte, devendo esse grupo propor o acionamento do Plano Nacional de Contingência nas situações previstas e cabíveis. 4. Um coordenador operacional a ser designado dentre os integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação, a depender do tipo de acidente, com a função de coordenar todas as ações do grupo. E 5. Um comitê de suporte, composto por 16 ministérios, acrescido de alguns órgãos vinculados, com o objetivo de dar apoio à atuação dos agentes em situações onde o Plano Nacional de Contingência tenha sido devidamente acionado. O plano proposto prevê ainda que sempre que se identificar o risco de toque de óleo na costa brasileira, um representante de cada um dos estados a serem afetados passe a integrar o comitê de suporte. De maneira análoga, se o acidente envolver uma instalação portuária, a autoridade portuária deverá integrar também o comitê de suporte. Convém ressaltar que o plano proposto recomenda qual dos órgãos de governo integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação deverá, preferencialmente, assumir o papel de coordenador operacional em função da maior capacitação de cada um e do tipo de acidente a ser acompanhado. Assim, um problema ocorrido em águas abertas ou em águas interiores, entre a costa e a linha de base reta a partir da qual se mede o mar territorial, será coordenado pela Marinha. Se o problema ocorrer em águas interiores, excetuando-se as localidades já mencionadas, a coordenação se dará pelo IBAMA. Por outro lado, se estivermos enfrentando um problema de vazamentos a partir de estruturas submarinas de perfuração ou produção de petróleo, a agência é quem coordena as ações. Senhores senadores, volto a ressaltar que o Plano Nacional de Contingência somente será acionado para o atendimento de incidentes de significação extrema, cabendo ao grupo de acompanhamento e avaliação propor seu acionamento sempre que entender estarem presentes os requisitos necessários. Com esse objetivo, o plano define parâmetros para a caracterização da significância nacional, entre os quais se destacam: 1. Os volumes envolvidos no vazamento. 2. Os impactos potenciais, especialmente em corpos d'água, recursos naturais, a saúde pública, a economia e a prosperidade. 3. A sensibilidade ambiental da área que pode ser afetada. 4. A eficiência das respostas dos planos de emergência individuais e dos planos de área. E, finalmente, a possibilidade de o vazamento alcançar países vizinhos. O acionamento do Plano Nacional de Contingência se inicia com a identificação pelo agente responsável ou por terceiros de um vazamento e sua imediata comunicação ao IBAMA, a Agência Nacional do Petróleo e a Marinha de Guerra. Em consequência, um dos 3 órgãos comunicados aciona a reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação para o monitoramento do incidente, que designa o seu coordenador. Na hipótese do Grupo de Acompanhamento e Avaliação caracterizar o incidente como de significância nacional, o grupo acionará o Plano Nacional de Contingência. Acionado o plano, as ações passam a ser conduzidas por um comando unificado de operações, coordenado pelo coordenador operacional, que reunirá os representantes das organizações com responsabilidade sobre as ações de respostas. Esse comando deverá estabelecer os objetivos e as prioridades. Compete ainda ao coordenador operacional: 1. Estabelecer um centro de operações. 2. Estabelecer prioridades de atuação. 3. Solicitar o apoio ao comitê de suporte
por meio da autoridade nacional. 4. Estabelecer a adequada comunicação com a imprensa, órgãos públicos e com a sociedade em geral. E 5. Exigir a mitigação dos impactos da poluição sobre a população, a fauna, a flora e os recursos naturais, com a coleta e o adequado descarte do óleo vazado. As despesas para preparação do pessoal dos diversos órgãos de governo para a implantação e manutenção das ferramentas previstas no plano, assim como para o monitoramento das águas brasileiras, correrão por conta de dotações orçamentárias de cada um dos diversos órgãos envolvidos na operação. Por outro lado, todas as despesas decorrentes de respostas aos incidentes de poluição serão repassadas e ressarcidas pelo órgão responsável pela poluição. Uma informação relevante deve ser considerada. Desde a publicação da Lei 9.966, de 2000, apenas o acidente ocorrido no Paraná, em junho daquele ano, ou seja, de 2000, apresentou este incidente, as ocorrências características para aplicação do Plano Nacional de Contingência. Nenhum outro episódio ocorreu ao longo destes 10 anos que justificasse a aplicação do plano. Naquela ocasião, aproximadamente 4 milhões de litros de óleo vazaram de um duto que ligava a refinaria de Araucária, e parte desse volume alcançou os rios Barigui e Iguaçu. Os outros acidentes ocorridos no país, desde então, não apresentaram significância definida no Plano Nacional de Contingência, inclusive os recentes acidentes ocorridos no Campo de Frade, operado pela Chevron, e na área do pré-sal, denominada Carioca Nordeste, operada pela Petrobras. Esses incidentes não seriam enquadrados no Plano Nacional de Contingência. A título de cooperação e também de comparação, no acidente de Frade vazaram aproximadamente 2.400 barris de petróleo, ou seja, cerca de 380 mil litros, ao longo de 10 dias, em águas ultraprofundas, sem qualquer ferimento aos operários da sonda e sem toque de óleo na costa brasileira ou em áreas sensíveis. Na ocasião do acidente no campo de Macondo, no Golfo do México, operado pela British Petroleum, na verdade, uma catástrofe. 11 funcionários perderam a vida e aproximadamente 4 milhões e 900 mil barris de petróleo vazaram ao longo de 87 dias, afetando inúmeras praias e ecossistemas sensíveis ao longo de 1.200 quilômetros da costa norte-americana, proporcionando ainda 145 mil pedidos de indenizações. A elaboração do Plano Nacional de Contingência, senhor presidente, senhores senadores, é matéria complexa e requer apreciação por diversas áreas de conhecimento. O acidente de Frade levou o grupo que coordenava a discussão do plano a reavaliar completamente o seu texto inicialmente elaborado. A partir de encontros realizados com a participação da Marinha, do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, para a revisão e adequação do texto, foram incorporados procedimentos até então não previstos, especialmente no tocante ao acompanhamento de incidentes onde o plano não seria acionado. Atualmente, a proposta encontra-se em avaliação final pelos 14 ministérios afetados, de alguma forma pelo plano, para seu encaminhamento subsequente à Presidência da República. No próximo dia 20, ou seja, dentro de 3 ou 4 dias, está marcada a reunião com todos os ministérios para a rodada de fechamento no texto final. É importante ressaltar que a ausência do plano publicado não impediu que o governo atuasse de maneira integrada, exatamente como prevista
no texto do próprio plano. No segundo vazamento ocorrido na área de Frade, o IBAMA, a Marinha e a Agência Nacional do Petróleo já atuaram da mesma forma proposta no plano por meio de um grupo de acompanhamento e de avaliação. Senhores senadores, finalizando, devo dizer que a atuação integrada e coordenada do governo federal, por meio de suas entidades competentes, em todas as ocasiões em que essa ação foi demandada, demonstra nossa capacidade para enfrentar as situações adversas que, porventura, sejam necessárias. Embora a elaboração do plano seja um processo eminentemente técnico, está aberto para as contribuições que esta Casa possa fazer para o seu aperfeiçoamento. Estas as informações preliminares que julguei por bem transmitir aos senhores senadores nesta reunião de audiência pública que se realiza em torno de matéria de tão grande importância para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.